Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Porto Ferreira e avançando em direção a Cravinhos, ambas cidades do estado de São Paulo, por 75 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 14h45 da tarde de um sábado, 21 de dezembro. O sol, livre das nuvens, brilha com intensidade sobre a rodovia Anhanguera, a BR-050, que se estende como uma fita cinza sobre o relevo suave do Planalto Paulista. O carro, tendo deixado para trás o vibrante comércio de cerâmica de Porto Ferreira, agora aponta para o norte, em direção a Cravinhos. A atmosfera dentro da cabine é fresca e controlada, um refúgio tecnológico contra o calor úmido que envolve a paisagem lá fora. O céu, um azul profundo pontilhado por nuvens brancas esparsas, oferece um espetáculo de luz e sombra que dança sobre os campos cultivados. O objetivo desta etapa é vencer os cerca de 75 quilômetros que separam a capital da cerâmica da Terra da Cravina, uma jornada que promete ser uma imersão na riqueza agrícola e na história do desenvolvimento do interior de São Paulo. Deixar Porto Ferreira é, de certa forma, deixar para trás um oásis de criatividade e comércio para mergulhar novamente na seriedade da produção agrícola. A cidade, com suas fachadas coloridas e suas lojas repletas de arte, fica para trás, dissolvendo-se no retrovisor. O que se apresenta à frente é a vastidão do agronegócio. A BR-050, neste trecho, é uma rodovia madura, duplicada, com um asfalto que reflete o cuidado de uma das concessões mais importantes do país. O tráfego flui com uma cadência constante, dominado pelos caminhões que transportam a produção da região, mas pontuado por carros de passeio que aproveitam o fim de semana. A sensação de dirigir aqui é a de participar de um fluxo contínuo de energia, uma artéria que pulsa com a vitalidade econômica do estado. A paisagem que se descortina é um mosaico de texturas e cores. O verde da cana-de-açúcar, que dominava o cenário em Leme e Araras, ainda é uma presença forte, cobrindo vastas extensões de terra com seu tapete ondulante. No entanto, ele começa a dividir espaço com outras culturas. Veja o campos de soja em crescimento, com seu verde mais escuro e uniforme, e áreas de pastagem onde o gado Nelore, branco e resistente, pasta sob o sol forte. A terra roxa, visível nos cortes da estrada e nos sulcos entre as plantações, é um lembrete constante da fertilidade vulcânica que sustenta toda essa riqueza. É uma terra que parece sangrar vida, um solo generoso que responde com abundância a qualquer semente que nele se lance. À medida que avanço para o norte, a topografia começa a mudar sutilmente. As planícies dão lugar a um relevo mais ondulado, com colinas suaves que se sucedem como ondas verdes. A estrada acompanha essas ondulações com curvas longas e abertas, desenhadas para manter a velocidade e o conforto. Em alguns pontos, a rodovia corta morros de terra vermelha, expondo as camadas geológicas e criando paredões que ladeiam a pista como guardiões silenciosos. A vegetação de beira de estrada, composta por capim braquiária e arbustos resistentes, brilha com o vigor da chuva recente, criando uma moldura verde para o asfalto cinza. A passagem pelas imediações de Santa Rita do Passa Quatro traz à mente a figura de Zequinha de Abreu, o compositor que levou o nome da cidade para o mundo com seu tico-tico no fubá. Embora a música não toque no rádio, a paisagem parece ter um ritmo próprio, uma melodia visual composta pelo movimento das nuvens, pelo balanço da cana ao vento e pela sucessão de postes e placas que passam pela janela. A região é marcada por uma beleza bucólica, com sedes de fazenda antigas que se escondem entre árvores centenárias, testemunhas de um tempo em que o café era o rei absoluto.
Algumas dessas propriedades ainda preservam os terreiros de secagem e as tulhas, monumentos a uma era de ouro que moldou a identidade cultural de São Paulo. O clima, que na saída de Porto Ferreira era de sol pleno, começa a dar sinais de mudança. O horizonte à frente, na direção de Cravinhos, começa a se tingir de cinza. Nuvens mais densas e baixas se acumulam, criando um contraste dramático com o céu azul que ainda reina sobre minha cabeça. É a instabilidade típica do verão, onde o calor intenso da tarde evapora a umidade do solo, formando nuvens de tempestade que podem desabar a qualquer momento. Essa dinâmica atmosférica confere à viagem uma sensação de movimento não apenas físico, mas também temporal, como se eu estivesse dirigindo em direção a uma mudança de estação em questão de minutos. Avançando pela rodovia, a presença da indústria de papel e celulose se faz notar. Bosques de eucalipto, com seus troncos retos e suas copas ordenadas, aparecem na paisagem, criando paredões verdes que bloqueiam a visão do horizonte e alteram a acústica da estrada. O cheiro de madeira cortada e de resina, às vezes, se mistura ao aroma da cana e da terra, criando um perfume complexo que é a própria essência do interior produtivo. O tráfego de caminhões carregados de toras de madeira é frequente, gigantes que se movem lentamente pela faixa da direita, exigindo paciência e cuidado nas ultrapassagens. A fauna, neste trecho de transição climática e geográfica, é uma presença constante, embora discreta. Gaviões planam nas correntes térmicas, aproveitando o calor que sobe do asfalto e da terra nua. Bandos de periquitos cruzam a rodovia em voos rápidos e barulhentos, flashes de verde e amarelo contra o céu. Em áreas de brejo, formadas nas baixadas entre as colinas, garças brancas se destacam como pontos de luz na paisagem. A rodovia, com seu movimento incessante, é uma barreira para os animais terrestres, mas as aves parecem ter aprendido a conviver com ela, usando os postes e as cercas como poleiros de observação. A aproximação de São Simão traz consigo a memória da história política do Brasil, berço da proclamação da República. A cidade guarda em seu DNA a tradição e a importância de tempos passados. Da rodovia, vejo apenas os acessos e a silhueta da cidade ao longe, mas a sensação de estar atravessando um território carregado de significado histórico é palpável. A arquitetura de algumas construções rurais visíveis da estrada, com seus traços coloniais e imperiais, reforça essa impressão de continuidade, de um presente que se constrói sobre alicerces sólidos do passado. O céu, agora, está decididamente mudando. O sol, que antes reinava absoluto, começa a ser filtrado pelas nuvens que avançam do norte. A luz torna-se difusa, suavizando as sombras e alterando as cores da paisagem. O verde vibrante da cana e da soja adquire tons mais sóbrios, e a terra vermelha parece escurecer. A temperatura, embora ainda alta, começa a ceder um pouco, e o vento que entra pela janela traz um frescor úmido, prenúncio de chuva. É o momento de transição, o ponto em que o dia solar começa a se render à tarde nublada. A BR-050 segue seu curso, uma linha reta que corta o relevo e conecta destinos. As paradas de beira de estrada, com seus postos de gasolina iluminados e suas lanchonetes movimentadas, são ilhas de serviço nesse oceano agrícola. Vejo caminhoneiros parados ao lado de seus veículos, verificando pneus ou apenas esticando as pernas, viajantes solitários tomando café no balcão e famílias inteiras almoçando em mesas ao ar livre. Esses locais são microcosmos da sociedade brasileira, pontos de encontro onde sotaques e histórias se cruzam por breves instantes antes de se dispersarem novamente pela estrada. A chegada à região de Cravinhos é marcada por uma mudança na densidade da ocupação humana. A proximidade com Ribeirão Preto, a grande metrópole regional, se faz sentir. O número de condomínios fechados, de galpões industriais e de centros de distribuição aumenta visivelmente. A paisagem rural começa a ser pontuada por elementos urbanos, criando uma zona de transição onde o campo e a cidade se misturam. Cravinhos, com sua história ligada ao café e seu nome poético, surge como um portal para essa região metropolitana em expansão. O clima, agora, é nublado. O sol desapareceu completamente atrás de uma camada uniforme de nuvens cinzentas. A luz é plana, sem brilho, criando uma atmosfera de melancolia e quietude. Não chove, mas o ar está carregado de umidade, e o asfalto parece esperar pela água.
A mudança de luz altera a percepção da estrada. As cores dos carros e dos caminhões parecem mais vivas contra o fundo cinza do céu e do asfalto. As luzes de freio e os faróis, que alguns motoristas já acenderam, brilham com mais intensidade, criando um jogo de luzes vermelhas e brancas que se estende pela pista. A aproximação do trevo de acesso de Cravinhos é feita com a redução natural da velocidade. O tráfego se intensifica, com veículos entrando e saindo da rodovia, em um movimento constante que reflete a dinâmica da região. A cidade, que se estende ao longo da rodovia, mostra sua face moderna e organizada, com avenidas largas e arborizadas que convidam a entrar. A sensação é de ter completado uma etapa importante da viagem, de ter atravessado uma região rica e diversa, onde a natureza e o trabalho humano se encontram para criar riqueza. O carro para no acesso, aguardando a oportunidade de entrar na via marginal ou seguir viagem. O objetivo desta etapa foi cumprido. Foi uma jornada que começou sob o sol brilhante de Porto Ferreira, atravessou as terras históricas de Santa Rita e São Simão, e terminou sob o céu nublado de Cravinhos. Uma viagem de contrastes climáticos e visuais, de reflexão sobre a história e o presente do interior de São Paulo. A mente leva consigo a imagem da terra roxa, o verde dos canaviais sob o sol e a luz difusa da tarde nublada, compondo um quadro complexo e belo desta parte do Brasil. Piada sobre o trajeto. O que a nuvem de chuva disse para o sol quando chegaram em Cravinhos? Pode ir descansando, grandão. Você já brilhou muito lá em Porto Ferreira, agora deixa que eu assumo o plantão e dou uma refrescada no asfalto, senão o pneu derrete.